Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube e Twitter. Continuando nossas exposições semanais em nosso canal Método Aferente Wallace e Essente. Quem estiver gostando, já expomos várias vezes, deixe seu like e ative o sininho de notificações, que vai vir outras publicações, e procure ver vídeos antigos nossos. Hoje vamos falar um termo que nos veio subitamente, falar a verdade, durante uma exposição sobre aquilo que nós vamos falando de ética, né? Uma proposta de ética individual em Hegel, e subitamente nos veio essa questão que na ciência jurídica o estudo da ética e da moral é visto como um termo chamado deontologia, muito utilizado pelos juristas, cientistas jurídicos, né, que fazem jurídicas também, cientistas mulheres jurídicas, quando querem falar sobre esse problema da ética, moral, da lei, né, e fala em deontologia. Nós achamos interessante, por conta a gente falar ética, um pouco a gente foge, que se a gente falasse em princípios da moral, ainda mais no Brasil, embora esteja mudando, quando você fala moral, boa parte cai fora, né? Que é achar que é um discurso moralista que ainda, para muita gente, é visto pejorativamente. E não é, a moral é muito importante. A moral é um sentimento interno, pessoal da pessoa. Por isso, a ética individual está muito ligada à moral. Aqui, nesses dois, está mais a questão individual, mas é junto que, como consequência da formação moral e da formação ética individual, tem a civilidade. A civilidade já parte para algo geral. Geralmente, quando se fala em civilidade, não é um termo muito comum. Aqui, geralmente, o termo mais popular é nacionalismo. Isso que nós queríamos explicar. Mas por conta até do nacionalismo que levou, né, no final do século XIX, início do século XX, levou a duas guerras, um sentimento muito grande de nacionalismo, levou a essas catástrofes, e agora estão ressuscitando esse sentimento, né, em sentido geral. Nós não utilizamos esse termo nacionalismo, estiramos civilidade como uma coisa individual, e que seria a questão da razão e da humanidade. Nós temos que ver que aqui a moral, naquele nosso esquema, quem acompanha mais geral, ela está mais ligada à formação familiar, tem a formação escolar, tudo, mas a ética é ligada mais à formação na sociedade civil. E aqui nós estamos falando de Hegel, é Estado de Direito, mas depois o Hegel era monarquista, não era bem, vamos dizer, democrático, né? Assim, e esse termo democrático você não vê muito. Mas atualmente, mas o sentido é o mesmo, é monarquista constitucionalista, e a Constituição era eleitos pessoais desde da Revolução Francesa. Lá foi meio por aclamação, mas depois as constituições são feitas por eleições e muitas vezes já direcionada especificamente para se fazer a Constituição. Hoje se fala
Estado democrático de direito. Mas no atual estágio em que nós estamos vivendo, em que a internet e os meios de comunicação diminuem muito a distância entre os estados, e uma coisa que acontece no estado influencia muito o outro, a economia está muito interligada, e então esse nacionalismo se tornou ainda mais anacrônico, embora esteja ressurgindo de uma forma que nós um pouco o marxismo um pouco é certo, porque mesmo essa globalização ela tem um sentido geral de concentração de renda nos países euro-americanos, Estados Unidos e América. Ainda muito concentrado nisso. Então, não se espalha muito, se concentra muito, e os outros estados latino-americanos, todos continuam ainda muito subjugados, né? Aqui, o liberalismo, nesses anos todos, que depois foi declarado vitorioso, depois da guerra da queda do Muro de Berlim, o liberalismo não consegue mais fazer isso. O liberalismo ainda é um monopólio desses países. Teria que ver alguma forma dessa mudança, né? Aí, tanto de um lado, regurgita um certo nacionalismo esquerdista contra esse poderio, e também um direitista que quer também participar, né, a partir de uma aliança com esses estados, principalmente aqui no Brasil, com os Estados Unidos. Né? Aqui é mais o governo atual é bem mais declarado, essa atração pelo polo, mas os outros países também ainda têm. Então tem que haver essa mudança. Por isso nós deixamos esse nacionalismo. Tem a questão da civilidade. A civilidade implica em reconhecimento de outras pessoas civis de outros países. Aí implica uma visão de humanidade em sentido geral, que existe aqui, existe lá. Lá é mais desenvolvido, lá a condição cultural nos Estados Unidos e na Europa é mais avançada, culturalmente mais avançada, mas não é uma fatalidade que ainda se tem nessa mentalidade. E principalmente esse ressurgimento do nacionalismo veio por conta desse avanço que foi tendo em pessoas, principalmente nos Estados Unidos, que era a grande potência, ela viu perdendo, e mesmo no seio da população americana, esse nacionalismo vem que eles querem America Great. Né? O Biden subiu, disse que não queria isso, queria dar um exemplo, mas ele não consegue fugir. Um pouco pela própria necessidade da população que está ali, que exige que o país, os Estados Unidos, seja o condutor. Né? A gente não conseguiu um pouco sair disso. E o que fez ele se tornar, inclusive, mais xenófobo e mais imperialista, em alguns sentidos, que o outro Trump, que inaugurou essa visão de América grande. Mas inaugurou e teve muita votação e até hoje tem muito grande apoio por conta disso, uma situação bem difícil. Então nós não colocamos o nacionalismo, colocamos a civilidade e essa deontologia. Hegel é alemão, não que nós não tenhamos filósofos aqui que pensam tudo, né? Temos, mas é a famosa condição material objetiva.
os países têm de reconhecer, para inclusive avançar, tem de reconhecer, não pode se desprezar mesmo, né? E Hegel abriu dentro de várias perspectivas de sua obra, ainda mais quando o marxismo se tornou um grande polo que surgiu a partir da filosofia hegeliana e foi objeto de ferramenta que instrumentalizou vários tipos de buscas de libertações, né, na América Latina, na África, né, principalmente. América Latina, Cuba e agora Venezuela, e na África, Angola, quem conhece. Então o hegelianismo ele tem um pensamento, pode ser meio anacrônico aquela linguagem dele, mas Hegel, dentro da linguagem, já procurava uma análise mais universal das situações, né? Então, nisso Hegel também continua interessante e ele complementa, ele influenciou o marxismo quis rejeitá-lo, mas rejeitando não absorveu toda a cultura que Hegel transmitiu em suas obras dentro da nossa visão. E nós estamos recuperando para ver isso. Então, aí nós estamos vendo civilidade em vez de nacionalismo. E a civilidade é a conjugação, até em nível internacional, do racionalismo tradicional do século XIX, que foi o ápice, né? Começou no século XVI, XVII, com Descartes, do racionalismo europeu, mas ainda serve de muito para nossas análises e nossos pretensos avanços. Por isso nós estamos aqui dialogando e avançaram mesmo, que mesmo atualmente várias crises no Oriente Médio, na África, mesmo aqui na América Latina, as pessoas buscam países que têm um pouco dessa tradição, né? De uma forma ou de outra. A Europa, claramente, por causa de Hegel, e na social-democracia, e Estados Unidos, o termo é muito social-democracia, mas a partir do New Deal, um liberalismo mais aberto, né? E um liberalismo que lá é visto também como sendo de esquerda, né? Das características dele. E a partir desse contrabalanço, a Europa e os Estados Unidos construíram uma sociedade em que o bem-estar social é muito mais avançado que o nosso também. Então, as populações aqui, que por conta dessa miséria imediata, não tem essa análise de tudo, né? Elas buscam lá que lá eles vão ter maiores empregos, com salários melhores, e talvez nem tanto melhores empregos, até empregos que por aqui não valeriam nada, né? A pessoa indo trabalhar de garçom, de empregos menores, até de babá, empregos domésticos, né? Jardineiros, alguns empregos assim, o rendimento que eles ganham lá é maior que o aqui. Mas por conta disso, aí por conta até de Hegel, está tendo uma crise, essa crise de imigração em sentido geral. Aí vem essa questão do Império reconhecer que ele precisa desenvolver esses outros povos para que se superem isso, para acabar com essa crise. Se desenvolvendo, não vai ter essa fluxo migratório, né? Essa semana, um dos últimos notícias que nós tivemos aqui foi que
os venezuelanos, muitos estão vedando que melhorou a condição social na Venezuela, que é um país chamado bolivarista, que tem uma orientação marxista. Muito se deu por conta de, de Biden. Ele está tendo um confronto muito grande nos Estados Unidos, na Europa, dos Estados Unidos com a Rússia e a nível mundial com a China. Ele quer recuperar uma certa influência aqui e melhorou, flexibilizou mais. Não teria vantagem nenhuma para Biden, e nesse ponto ele está sendo mais esperto que Trump. Trump tentou invadir, todo mundo lembra daquela, tentou invadir a Venezuela, ele está flexibilizando as restrições para ter mais força nesse novo embate agora com a Rússia, militarmente, né, e economicamente com a China. Então não compensa ficar com três frentes, com a Rússia, com a China e com a América Latina. Não compensa. Então ele está tentando melhorar, flexibilizou as barreiras econômicas, né? O Obama já tinha feito com a Cuba e Biden começa a fazer com a Venezuela, que realmente para ele não compensa. Pode ser alguma coisa estratégica. Boa tarde.